graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma live profética, em nome de Jesus, sob a direção do Espírito Santo. Eu quero te encorajar nesse momento, em nome de Jesus. Feche os olhos, sob a direção do Espírito Santo. A tua resposta vem do alto, em nome de Jesus. Vamos orar, igreja, em nome de Jesus. Pai, graça nós te damos, Senhor, em nome de Jesus. Neste momento, Senhor, damos início a mais uma live profética sobre a direção do teu Espírito. Espírito Santo de Deus, tua presença já é real. Fale conosco, Senhor, que não seja nada de palavra de sabedoria humana, mas em demonstração do teu Espírito e do teu poder. Espírito Santo de Deus, ative em nós, Senhor, os dons que aprove o Senhor nos confiar, dom da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento dos espíritos, o dom da fé, Senhor, os dons de curar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra será ministrada. Nós entendemos, Pai, pela tua palavra, nesse tempo tão necessário, Pai, essa direção para teus filhos, para que nós como igreja possamos avançar, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, pela autoridade do nome de Jesus. Aonde chegar a minha voz agora, nós declaramos céus abertos, que venha o teu reino, que manifeste a tua glória, Senhor, os anjos que aprove o Senhor nos confiar, anjos, Pai, ministradores, em nome de Jesus, que estejam posicionados aos quatro cantos agora, em nome de Jesus. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família e tudo que leva o nosso nome. E da mesma forma, Pai, pela autoridade do nome de Jesus, aonde houver uma ação das trevas agora, pela autoridade do nome de Jesus, que caia por terra agora em nome de Jesus, Pai, aonde houver um filho, Pai, sedento pela tua palavra, Pai, que venha abrir o coração para receber, Pai, esse alimento, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado no coração do teu filho para esse tempo, em nome de Jesus. E ao final dessa live, verdadeiramente, o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, venha a ser glorificado, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Shalom, shalom. Coloque um amém no comentário, igreja, em nome de Jesus, para selar essa palavra, em nome de Jesus. A presença do Senhor já é real, em nome de Jesus. Nós já temos aqui o pastor Ed, glória, que honra, Pai, receber o teu filho, daquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida dele, uma visão específica para esse tempo, para que a igreja governe, para que manifeste o teu reino, em nome de Jesus, Você que está aqui pela primeira vez, ou sob a direção do Espírito Santo, nós temos essa instrução dele, para que você entenda que primeiro é em nós, e depois através de nós. Aprove o Senhor, depois de uma caminhada de 7 anos, e assim será com você também, porque a igreja não foi chamada para permanecer no banco. Em nome de Jesus, receba isso com amor. Em nome de Jesus, o espírito de ousadia, em nome de Jesus. E ele confiou depois de 7 anos, tirando o que a terra colocou para manifestar o reino dele. Ele tem limpado a caixa d'água nessa caminhada, tirando a terra e manifestando o reino dele como rios de águas vivas. E pela misericórdia e graça dele, depois desse processo, nós recebemos esse projeto, que nasceu no coração dele, a live profética, aonde nós temos o modelo que é do Senhor, caminhar num tripé, adoração, palavra, que é a chave que abre todas as portas, e no final, uma palavra será liberada pelo homem de Deus. Lucas 7, uma palavra. E pela misericórdia e graça do Senhor, nós temos recebido o testemunho dos 4 cantos. Testemunho não muda ele é, mas tem edificado e encorajado os filhos a continuar. Ele é o mesmo hoje, ontem, eternamente. O alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, aquele que era, e há de vir o Todo-Poderoso. Ele cura, liberta, batiza com o Espírito Santo,
em nome de Jesus, um relacionamento na horizontal ou com conexões, para que você possa entender, tão necessária para um relacionamento vertical, em nome de Jesus. E dentro desse projeto, a primeira perna, live profética. A segunda perna, ou pela misericórdia e graça do Senhor, a escola de profeta, nós encerramos uma turma agora, e dentro da escola de profetas, o Senhor nos deu uma direção, uma visão para falar acerca dos 9 dons do Espírito Santo. Nós entendemos, sob a direção dele, que tudo nasceu no coração dele. E a escola tem recebido testemunho dos alunos para entender que nós somos improváveis. Assim como ele levantou 12, ele tem levantado uma igreja que se posiciona e tem confiado dons, assim como está na palavra dele. E a escola tem sido essa instrumentalidade do Senhor, os 9 dons do Espírito Santo. A palavra vai dizer, né, apóstolo Paulo diz à igreja, né, que nós não sejamos, né, ignorantes acerca dos dons, para que você possa buscar os melhores dons, você precisa entender como eles funcionam. E assim nós temos em toda a palavra, a manifestação dos dons, em nome de Jesus, como sinais, em nome de Jesus. Então, como eu disse, a escola de profeta, ela caminha nessa direção. E para fechar o tripé, nós recebemos também a mentoria, a instrução de mentoria, através do dom da palavra de sabedoria, um dom tremendo, igreja, que eu quero te encorajar a buscar esse dom, um dom que fala acerca das instruções, né? Das instruções, acerca do futuro, acerca daquilo que é o projeto que nasceu no coração do Pai. E nós temos observado e nós nos sentimos privilegiados por isso. Vai ter confiado projetos lindos para os seus filhos. E esse dom, e o Senhor ter levantado a instrumentalidade na horizontal para dar instruções, conselhos, sob a direção do Espírito Santo, para que a igreja não fique dando volta, mas sim vá direto para a terra prometida, para o alvo, em nome de Jesus. E assim, nós entendemos que a obediência é rota para a conquista. Então, quero te encorajar, em nome de Jesus, que esse nosso testemunho possa tirar você deste lugar onde você se encontra, independente daquilo que o Pai te confiou. Nós falamos aqui para a liderança da igreja, nós temos aqui presente os 5 ministérios, mas você precisa entender que aonde você está, você foi chamado para manifestar o reino dele, como filho, como príncipe e princesa, como governo. E assim nós temos caminhado para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Então, sobre esta direção, sobre essa instrução, nós vamos agora adorar. E eu quero te encorajar, feche os olhos. Feche os olhos nesse momento, adore o Senhor. Um relacionamento vertical, adore ao Senhor. Independente da luta que você está travando, não sei qual é o seu gigante, qual a área que você tem buscado, mas exalte ele, a adoração, o céu já está aberto. Eu tenho a convicção no meu espírito que você não vai sair da forma que você entrou, que você receba uma palavra, porque um encontro muda a história, uma palavra muda o destino. Assim foi conosco, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode colocar um amém para selar tudo isso que foi ministrado? A oportunidade está contigo, adoradora. Amém. Deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Vamos louvar e exaltar, graça e paz, igreja. Vamos louvar e exaltar aquele que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia, Jesus. Se conecte a ele, igreja. Desconecte de tudo que você te traz preocupação e dedique única e exclusivamente a sua adoração a ele neste momento. Amém? Sei que nada sou, sei que nada tenho. Quando longe de ti, sei que se não fosse pela tua graça, eu não estaria aqui. Sei que nada sou, sei que nada tenho.
Quando longe de ti, sei que se não fosse pela tua graça, eu não estaria aqui. Eu venho a ti com o coração contrito. Tão longe estou de me parecer contigo. Eis-me aqui, me prostro aos teus pés. Ensina-me a ser como és. Eu venho a ti com um coração contrito. Tão longe estou de me parecer contigo. Eis-me aqui, me prostro aos teus pés. Ensina-me a ser como és. Venho a ti com um coração contrito. Eu longe estou de me parecer contigo. Eis-me aqui, me prostro aos teus pés. Ensina-me a ser como és. Ensina-me a ser como és. Ensina-me a ser humilde. Ensina-me a ser amado. Ensina-me a ser como és. Ensina-me a ser simples. E me ensina-me a ser puro. Ensina-me a ser como és. Ensina-me a ser santo. Ensina-me a ser obediente. Ensina-me a ser como és. Eu venho a ti com um coração contrito. Eu longe estou de me parecer contigo. Eis-me aqui, me prostro aos teus pés. Ensina-me a ser como és. Ensina-me a ser como és. Ensina-me a ser como és. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele
são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Oh, glória, tremendo. Uau, uau. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Oh, glória. Oh, glória, tremendo. Uau. Tá forte, Jesus. Em nome de Jesus, igreja. Glorifica o nome do Senhor, exalte o nome dele. Ah, tremendo, Pai. Tremendo. Pastor Ed, oh, glória. Em nome de Jesus. Shalom, querido. Oh, glória, tremendo. Eu estou aqui impactado da carne. Meu Deus, tremendo. A presença já está ativa, né? Aleluia, aleluia. É uma honra tê-lo conosco. Igreja, estende a mão, vamos abençoar esse homem de Deus aqui, ó, tremendo. Algo que o Senhor confiou para ele. E hoje eu estou sentadinho aqui no banco, quero receber muito da parte do Pai. Aleluia, né? Jesus. Oh, em nome de Jesus. Pai, graça nós te damos, Senhor, pela vida do teu filho. Oh, pastor Ed, Senhor. Algo tremendo o Senhor tem derramado sobre a vida dele. Verdadeiramente, quando nós olhamos para o ministério dele, Pai, o teu padrão se cumpre. Primeiro nele e agora através dele. Tantos processos, Pai. Muitas vezes, Pai, precisou olhar para ti, nem para a direita e nem para a esquerda, mas ele tem caminhado em obediência à direção que o Senhor entregou para ele, em nome de Jesus. E grande é o galardão dele, Pai. Oh, ele está olhando para a promessa, Pai, em nome de Jesus. Ele tem cumprido uma chave tão poderosa, Pai, que o Senhor está escrito na tua palavra, tem guardado o coração dele, porque ele entendeu que é fonte, Pai, mas pela prática, em nome de Jesus, querido, amado, doce Espírito Santo, ativa em teu filho a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, o discernimento dos espíritos, o dom da fé, o dom de mestre, Senhor. Assim que o Senhor tem ministrado sobre a vida dele, em nome de Jesus, que ele possa verdadeiramente caminhar essa tarde, guiado pelo teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. E ao final dessa ministração, verdadeiramente, o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, seja glorificado. Pastor Ed, é uma honra tê-lo conosco. Amém, a honra é nossa. Sobre a direção do Espírito Santo, no final da ministração, o senhor tem a oportunidade de orar pelo povo de Deus. Glória a Deus. Tem te dado a direção, né, a instrumentalidade que o Senhor tem te confiado, em nome de Jesus, amém. Amém, vamos orar assim. Shalom, queridos, Pai do Senhor Jesus a todos. O profeta, não sei por que eu falo apóstolo, o profeta Emerson, ele nos convidou, ficamos felizes, né, por poder falar da palavra do Senhor, poder trazer um pouquinho mais da identidade do Senhor para este tempo, porque Deus ele tem comissionado filhos, levantado filhos e dado uma missão tão difícil, que é pregar o evangelho do reino. Não é qualquer evangelho, não é evangelho de salvação, mas é o evangelho do reino, a restituição daquilo que foi roubado, a devolução do que nos foi tirado.
e trazer de volta aquilo que estava oculto em Adão através de Cristo, amém? A palavra que Deus me deu hoje, que Deus colocou em meu espírito, foi Atos, capítulo 15, versículo 12 ao 21. E se alguém tiver Bíblia e for bom de endereço, me siga, amém? E diz assim: então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais, prodígios, Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouve-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para seu nome. E com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que o julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, das prostituição, do que é sufoco e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas, amém? Pai, te damos graças pela sua bondade, por esta palavra. Eu já recebi a oração dos seus filhos, e eu peço que o Espírito Santo fale agora e não fale mais eu, em nome de Jesus, amém, queridos? Deus, ele tem me punido muito com a questão de identidade, porque nós, quando nos convertemos ao Senhor, abandonamos as coisas do mundo, as antigas práticas, abandonamos os ídolos, pseudo-ídolos, como dizemos que abandonamos. Na verdade, é tudo, não passa de uma camufla, um disfarce, porque o ser humano, ele tem como dádiva sempre levantar novos ídolos para adorar. O ser humano, ele tem uma faculdade cognitiva muito ruim, que é a adoração a ídolos. Ele vai estar sempre adorando alguma coisa ou alguém, seja um objeto no lar, seja um carro, uma moto, uma bicicleta, o que for, a casa. Muitas pessoas adoram casas, outras pessoas adoram pessoas. Então, o ser humano, ele tem por faculdade mental estar sempre levantando um ídolo para adorar. E nós precisamos entender que Deus, ele quer que nós abandonemos, nos abdiquemos disso para poder adorar apenas a Ele. E eu vejo aqui um dissertar sobre eles que poderia trazer grande confusão, porque estava Saulo e Barnabé pregando ao povo que era rejeitado pelo povo de Deus, que era rejeitado pelos apóstolos. E nós vemos que agora aqui, Tiago, ele se levanta, porque Paulo estava com Barnabé dando testemunho dos milagres que Deus havia operado. E isso me traz muito forte para os dias de hoje, que nós estamos constantemente constrangendo pessoas, duvidando do mover do Espírito e colocando Deus à prova. Entenda que por tantas e tantas vezes nós vemos Deus operar através de uma pessoa, mas por conhecer a vida dela, nós julgamos o Espírito Santo e não julgamos a profecia. Julgamos que é demônios e não que é Deus agindo, Deus atuando, e acabamos rejeitando uma graça que poderia vir de Deus por causa de ensinamentos do passado, ensinamentos errados que geraram fé errada e que nos contaminaram e nos colocaram com crenças erradas para fazer aquilo que não provém do Senhor, aquilo que não é reto nem é lícito aos olhos do Senhor. A igreja, ela se especializou em julgar atos de pessoas e não julgar se a obra é do Espírito. Muitos eu vejo falar que falta na igreja discernimento de espírito para discernir o que está agindo. Mas, na verdade, as pessoas falam discernimento de espírito para julgar atitudes. E julgar atitudes, quem julga é fofoqueiro. O discernimento de espírito é para discernir espíritos e não para julgar atitudes. Nós precisamos entender que os 9 dons nos foi dado para a edificação do corpo. Paulo entendeu isso e começou a usar os 9 dons sem discriminar raça, cor, lei, classe social. Ele pregava a todos, não importa se para rei ou para mendigos ou se para favelados, ele pregava a todos com a mesma eloquência, com o mesmo poder, com a mesma paixão, com a mesma glória. E nós vemos aqui que os grandes, Pedro e os outros, começaram a resistir a Paulo. E Tiago, ele tomou a palavra, ele teve que intervir
porque estavam julgando, desfazendo de Paulo, que tomou uma decisão certa de pregar a quem necessitava realmente. Entenda que os judeus eles já tinham seus deuses. Eles já adoravam a si mesmos, eles adoravam a cobiça, a ganância, eles adoravam os primeiros lugares, eles adoravam as suas vestes, eles já tinham seus deuses. E Pedro e os outros apóstolos estavam determinados a pregar para os judeus, a pregar para aqueles que já adoravam aquilo que não era lícito. E pensando assim, vendo dessa forma, nós vemos que hoje Tiago, ele ouvindo a Paulo, eu creio que compungido pelo Espírito Santo, tocado pelo Espírito Santo, ele resolve ali intervir e demonstrar a eles que o ato de adoração ali não era para homens, que não era obra de homens, porque a obra de homens, irmãos, vai sempre cair, vai sempre ser sufocada pelos homens. A obra de homens, ela não perdura, ela tem vida curta, ela não tem vida útil, não tem vida longa, ela é destruída por falácias e dura muito pouco tempo. Então nós vemos que Tiago ele dá uma direção reta, uma direção sensata aos filhos de Deus, mostrando a eles que eles deveriam confiar no que Paulo estava fazendo e mostrando que já havia uma identidade criada na igreja e que nós não precisávamos fazer uma coisa nova, fazer algo novo. Eu vejo muita gente querendo buscar uma igreja perfeita, tentando fazer algo novo. Gente, Deus nunca pediu para fazermos algo novo. Deus nunca pediu para criar como eu posso chamar o nome, de uma reforma protestante. Deus nunca pediu para fazermos isso. Entenda que tudo que é reformado é adulterado, é tirado da sua originalidade, é deturpado, é transtornado e acaba vindo com deficiências. Eu não posso pegar uma casa tombada como um patrimônio e reformar ela. Eu estarei tirando a originalidade. Então o que Deus queria é que nesse tempo se levantasse o tabernáculo de Davi. Entenda que o tabernáculo de Davi não começou numa casa exuberante, num castelo de cedro. O primeiro tabernáculo edificado por Davi que Deus quer restituir é a caverna de Adulão, irmãos. É um lugar onde todos tinham vez, não importava quem ele era ou de onde ele veio, não importava o seu passado, não importava os seus caminhos, não importava, ali estava todo homem aflito, todo aquele que era rejeitado, todo que se encontrava em trevas. E eles foram encontrados e abraçados por Davi. Esse é o tabernáculo que Deus quer hoje que nós levantemos. E isso Paulo estava querendo que eles entendessem. Que não é mais a eloquência que eu prego, não é mais a palavra que eu conheço ou que eu ministro, mas o poder que eu exerço através dela. A identidade nossa não é revelada no quanto nós conhecemos da Bíblia, é no quanto nós vivemos a Bíblia. A identidade só pode ser revelada à medida em que nos assumimos como filho e damos ênfase àquilo que lemos. Porque tem muita gente que lê a Bíblia todo ano, irmão. Lê todo ano, mas não pratica nenhum dia. Não adianta eu ler a Bíblia inteira todo ano. Se eu ler por semana 10 versículos, mas praticar os 10 versículos, eu sou um homem bem-aventurado. Eu sou um homem cheio da graça, um homem cheio da misericórdia de Deus. Porque eu não só li, eu compreendi, pratiquei, coloquei em execução. Eu acho que a maior dificuldade de um tutor como Davi, um rei, um tutor, alguém, um magistrado ou alguém que leva um grupo a crescimento, que leva os ensinamentos a sério e que ensina de verdade as pessoas, a maior dificuldade é fazer com que as pessoas compreendam a mensagem que está sendo passada. Hoje há um transtorno, uma deturpação muito grande. Se há liberdade, as pessoas se transtornam em libertinagem. Se há falta de sabedoria, as pessoas chamam de blasfêmia. Se o pastor não tem tempo de estudar a palavra, ele não sabe nada, ele cai na descrença dos filhos. Se o pastor não compreendeu a mensagem, ele também é transtornado. Então nós precisamos mudar a mentalidade, mudar o conhecimento, porque assim, eu falo com veemência, falo com propriedade, que o que não nos falta é unção, o que não nos falta é conhecimento, o que não nos falta é revelação. Mas é tão difícil entregar isso, fazer uma pronta entrega disso, porque as pessoas elas estão em autodefesa. Elas aprenderam que a religião é que é boa. Elas aprenderam que combater o evangelho que realmente liberta é que é o certo. E a palavra do Senhor diz com certa veemência: será se na volta do Senhor haverá fé na terra? E isso, irmãos, é muito forte. Isso é uma verdade para os tempos de hoje. Se não, a igreja não tomar posicionamento, se nós como igreja não tomarmos posicionamento de reestruturarmos o tabernáculo caído de Davi, deixando de julgar aqueles que fazem a obra, mas cooperando com ela, eu não sei o que vai acontecer do nosso povo, eu não sei o que vai acontecer com o evangelho.
Porque nós somos muito aptos a julgar, a condenar, a combater, a deturpar, a confrontar, a apontar, a distorcer do que a cooperar. E ainda nos julgamos feitores da obra de Deus. E Deus, ele não chamou ninguém para fazer a obra dele. A obra de Deus quem faz é o Espírito Santo. E se ele não estiver presente na obra, não tem obra, irmão. A obra não é concluída, não há uma conclusão na obra. Nós muitas vezes queremos fazer pela força. Eu vejo muitos homens de Deus aí, grandes homens de nome, querer operar milagres, querer orar para milagres acontecerem, não acontece nada. Trazem revelações que dizem que veio do céu, que foi Deus falando. Tem gente que fala assim, Deus acabou de me falar e Deus não está dizendo nada. Deus não está falando nada, ele está calado, e aí ouve, Deus acabou de me dizer. Principalmente eu tenho visto muito na internet, Deus acabou de me dizer tal coisa. Mentira, irmão. Deus não está falando nada, não é dessa forma. E isso é uma deturpação. No tabernáculo de Davi, Deus quer restituir, havia sinceridade. Havia interação, entrega, havia comunhão, não havia rei nem senhor, todos eram iguais, todos iam para a frente de batalha igual, se passava fome, passava todo mundo, havia uma inteireza de coração, uma entrega perfeita diante do Senhor. E quando Davi, ele foi buscar a tenda da congregação, que estava na casa de Obed-edom, ele estava na casa de, nossa, deu até, gente, deu branco agora. Ele foi buscar e ele levou carros de boi. Se alguém puder, coloca o nome aí que deu um branco. E é tão interessante que Obed-edom. Não, na casa de Obed-edom foi após. Nossa, deu branco aqui do rapaz. Ele nem hebreu ele era. E estava lá, um sacerdote ungido por homens, abandonado à presença, fez mal para aquela casa, que ela ficou lá aproximadamente 60 anos e nada aconteceu, coisa nenhuma moveu. Nada aconteceu naquela casa porque havia presença, muita santidade, muita glória no lugar errado, em um sacerdócio levantado por homens. Então, quando o homem levanta o sacerdócio, levanta o sacerdote, não há presença, não há glória, não há misericórdia, não há graça. Não é de Arão também. Gente, me deu um branco mesmo, Senhor, eu repreendo esse espírito. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. E Davi não compreendeu. Ele quis ofertar o melhor para Deus, levou uma carroça nova com bois e quis fazer na base da força. E por isso matou Uzá. Porque a obra de Deus não é feita com força. A presença não é atraída pela força. Não é porque eu quero. É porque ela está, irmão. Entendeu? Quando você é um santuário completo que oferece a Deus tudo aquilo que ele precisa como material para trabalhar, ele vai fazer através de você. Mas quando o único material que você tem para oferecer a Deus é conhecimento e letra, não vai acontecer nada, não vai mover, você vai matar você vai matar pessoas. E não adianta tentar fazer pelo conhecimento, não adianta querer matar pessoas, não adianta querer matar para provar que Deus está ali. Não, irmãos. Não, nós precisamos, Abinadab, isso mesmo, Deus abençoe, Dagmar. Nós precisamos compreender que Deus ainda quer mover pelo coração. Entenda que Deus ele não te pede para ser muito douto, muito culto, muito eloquente. Ele pede apenas para que você, quando entre na presença dele, abra o teu coração. Entendeu? O Senhor Jesus, ele diz que ele está à porta e bate. E tudo que ele pede é abra o teu coração, deixa ele ser o tabernáculo de Davi. Deus não quis a riqueza de Davi, a glória, a coroa, não quis Davi por inteiro, tudo que Deus quis de Davi foi o coração e Davi entregou a Deus. Por isso que nós temos que buscar esse entendimento para entregar a Deus uma obra completa, o tabernáculo caído, para que ele seja levantado, restituído, restaurado. Nós precisamos tomar postura. Hoje essa palavra, se eu pudesse dar um título, é renovando a identidade, porque a nossa identidade foi deturpada por uma religião terrível de julgamento, de acusação, de igrejas que salvam, acusando igrejas que não salvam, sendo que todos pregam a mesma palavra, a mesma Bíblia. E isso é feio, além de feio, isso é muito ruim. É muito ruim. Se nós nos uníssemos como um corpo, imagine o que seria a igreja na terra, se o evangelho fosse só o evangelho que Jesus mandou pregar. Porque o Senhor não falou assim, você pregará o evangelho de salvação, você pregará o evangelho do pecado, você pregará o evangelho da acusação, você pregará o evangelho da santidade. Se todos pregassem apenas o evangelho que Jesus mandou pregar,
que está em Mateus 24:14, o Evangelho do Reino. Se todos se unissem para pregar um reino de equidade, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de abundância, um reino de prosperidade, um reino de salvação, um reino de governo, se toda a igreja se unisse para pregar esse reino e acabasse com a divisão no meio dela, imagine o poder que teria o Evangelho, irmão. O Evangelho chegaria em todos os lugares, tribos e nações, e apressaria a volta do Senhor Jesus. Hoje a igreja está pregando a volta de Cristo para buscar uma noiva perdida, uma adúltera, uma prostituta. A mesma noiva que a igreja quer salvar hoje é a de Cantares, capítulo 5, do versículo 8. Aqui o Senhor bateu a porta, mas ela se achava tão santa, tão cheia de mirra, tão cheia de unção, que não pôde abrir a porta para o Senhor. Essa igreja é a igreja de hoje, que olha, acusa e aponta, não é o tabernáculo de Davi, porque não usa paletó e gravata, e as irmãs não usam saia. Não é o paletó, não é o tabernáculo de Davi, porque o irmão tem o cabelo grande, ou porque a irmã usa um brinco, um colar ou alguma coisa semelhante. Não é o tabernáculo de Davi, porque a irmã pinta o cabelo. Deus não está preocupado com o que a terra vai comer, irmão. Deus está preocupado com aquilo que será salvo, se vai para o céu ou para o inferno. O Senhor está preocupado com os caminhos que estão tomando o nosso coração, porque é do coração que procede os caminhos da vida. Nós não precisamos da força para buscar a presença, nós precisamos da santidade, da reverência e da oferta. O nível de oferta é que traz a presença. Quando Deus fala do tabernáculo de Davi, Deus, ele está expressando nesse momento que ele se agradou da oferta de Davi. O que atrai a presença de Deus não é o quanto você ora, não é o como você louva bem, não é como você se veste, não é quanto tempo você aguenta de joelhos dobrados na presença. O que atrai a presença de Deus para a sua vida é como você se coloca de coração na presença dele e qual nível de oferta você tem entregue no altar. Davi, quando foi buscar a arca, quando ele compreendeu como a coisa funcionava, entenda, Davi, ele vivia uma religião que Samuel ensinou, que aprendeu com Eli. Mas quando ele foi buscar a arca, ele teve que abandonar o conhecimento de Samuel, que Samuel não esteve com a arca em sua casa. Ele teve que abandonar o conhecimento de Eli, que ensinou a Samuel. Ele teve que buscar o conhecimento dos primórdios. Ele teve que ler as crônicas para entender como Moisés fazia, para entender como Josué fez para poder abrir o Mar Vermelho, para poder abrir o Rio Jordão. Ele teve que compreender isso. E compreendendo isso, ele falou, eu vou fazer melhor, porque se eles foram buscar, e Deus ouviu, eu vou buscar, mas o que eu vou oferecer de melhor? Oferta a cada 6 passos. E a cada 6 passos que Davi dava, ele oferecia um sacrifício ao Senhor, ele oferecia ao Senhor um holocausto, e aquilo foi abrindo os céus de tal maneira que chegou uma hora que Davi não se aguentava mais, a presença era tão grande que Davi começou a dançar, a cantar e a chorar na presença. E, engraçado, eu fui tomado agora pelo Espírito, a vontade que eu tenho aqui agora é de chorar, irmão, vocês não têm ideia de como está aqui. E quando nós entramos na presença de Deus, nós entramos sem ofertar nada, irmão. Nós entramos pensando no esposo que está brigado, ou que está no trabalho, ou que está bebendo. Entramos na presença preocupado com o filho que está na rua, com o filho que está na escola, com os problemas do dia a dia. Esquecemos que Deus cuida de tudo quando nós ofertamos a Ele nosso melhor. A maneira de restaurar o tabernáculo caído é elevando o nível de oferta para ter a manifestação do Senhor. Eu acho que o mais interessante é nós prestarmos atenção no livro de Provérbios. Ele nos ensina, em Provérbios 2, eu me converti na igreja que sempre falava do temor a Deus, mas ninguém me explicava o que era temor ao Senhor. E eu creio que toda a igreja fala isso, do temor a Deus, e continua falando do temor ao Senhor, mas ninguém ensina o que é o temor a Deus, o temor ao Senhor. E eu passei muito tempo achando que fazer a obra era demonstrar temor ao Senhor. Eu passei muito tempo achando que fazer as coisas retas diante de Deus, correr do pecado, era temor ao Senhor. E na verdade o temor ao Senhor é buscar sabedoria e conhecimento. Davi ensinou a Salomão, filho meu, sobre todas as coisas que deve guardar, guarde o temor ao Senhor. Em Provérbios capítulo 2, eu faço até questão de ler aqui, Provérbios capítulo 2, ele vai dar um conselho para Salomão que muda a vida de Salomão inteira, e pode mudar a sua também. Pode te tornar um homem sábio, rico e próspero, se prestar atenção nisso, no que está escrito em Provérbios capítulo 2. Veja, Provérbios 2,
No versículo 1 diz assim, ó, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e se achará o conhecimento de Deus. O temor ao Senhor é a busca pela sabedoria, irmão. Todo aquele que quer temer a Deus, ele busca sabedoria e conhecimento. E nós vemos que Davi, ele passou uma vida ensinando Salomão isso. Nós vemos no livro de Provérbios, Salomão citar isso em diversas passagens, como está em Provérbios 6, versículo 20 também. E assim ele foi ensinando. E nós vemos lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 3 em diante, a primeira vez que Salomão, ele tem a oportunidade, ele não vai atrás de rei Asa, atrás de Arão, ele não vai atrás de Moisés, ele não vai atrás de Abraão, ele não vai atrás de ninguém, ele vai atrás do seu pai, o lugar onde o seu pai ofertava ao Senhor, e ele sobe ao monte com toda a congregação para ofertar a Deus. Por temor a Deus, ele oferece um holocausto que nunca se ouvira falar desde Davi. E ele oferece ali 1000 bois diante do Senhor. Aquela oferta foi tão impactante diante de Deus, foi algo que Deus não esperava, ele surpreendeu o coração de Deus, a ponto de o próprio Senhor vir visitá-lo na madrugada e ofertar para ele: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E ele fala: Senhor, que me dê sabedoria e conhecimento. Ele podia ter pedido qualquer coisa a Deus, todas as riquezas da terra, ele podia ter pedido até vida eterna, porque o próprio Deus estava diante dele, e falou: o que é isso que eu te faço? Se ele falar para Deus: eu quero vida eterna, Deus dava. Mas ele falou: não, eu vou ouvir os conselhos do meu pai, eu quero sabedoria e conhecimento. E Deus fica impactado com aquilo, porque o próprio Deus diante de Salomão, e Salomão pede sabedoria e conhecimento, e Deus fala: por que não me pediste riquezas, nem ouro, nem prata, e nem coloque os seus inimigos para o escabelo dos seus pés, mas me pediste sabedoria e conhecimento, e eu te darei sabedoria e conhecimento, e também te darei todas as riquezas da terra. Gente, entenda, porque sabedoria e conhecimento vai depender apenas de riquezas para governar. Você tendo sabedoria e conhecimento, toda a riqueza corre atrás de ti, porque a riqueza da terra, quem tem governa. Entenda, ninguém governa tendo poder, quem tem poder serve. Irmãos, eu nunca servi tanto em minha vida desde que Deus me ungiu com autoridade e com unção para expelir demônios e para curar os enfermos. Eu só servi desde então, mas o que me trouxe governo foi conhecer. Ter conhecimento traz governo. A única forma de governar é tendo conhecimento. Deus, ele quer que nós busquemos entendimento dos tempos e conhecimento dele, e a sabedoria dele em nós, para podermos compreender o que é de Deus e o que não é de Deus, para podermos compreender qual tabernáculo estamos levantando nesse tempo. Nós estamos levantando a igreja retrógrada, acusadora, apontadora, julgadora, uma igreja que julga quem vai para o céu, quem vai para o inferno, coisa que não nos cabe, uma igreja que fala que a outra igreja que prega a mesma Bíblia, a mesma palavra, o povo não vai para o céu. Uma igreja que prega a mesma Bíblia que a outra igreja prega, falando que todo mundo está em pecado. Uma igreja que não compreendeu que o Deus de paz reina e governa o coração de todos. Essa igreja, irmãos, ela está fadada ao fracasso. Ela está fadada à falha, porque ela não entendeu o que Tiago estava querendo dizer ali, que Deus queria edificar novamente o tabernáculo caído de Davi. Para quê? Para que o resto dos homens busque ao Senhor, ou seja, todos compreendam o Senhor, todos tenham compaixão e misericórdia e amem a Deus. A intenção não é que o evangelho chegue apenas aos crentes, mas aos gentios, aqueles que estão perdidos. Mas como chegará aos gentios se hoje a igreja ela é militante, e ela não milita contra o inferno porque não tem poder, é uma menina medrosa, acanhada, sabe que Deus é um Deus de misericórdia e fica batendo na própria igreja porque não consegue bater no inferno. A igreja tinha que estar se preocupando com os centros de macumba que estão ao seu redor, com as obras que estão sendo feitas, com as coisas inglórias que estão sendo arquitetadas, tanto no governo, com milícias que está sendo criada. Eu acho muito interessante, irmão, o que vira notícia hoje: abriu um templo de satanistas ali não sei onde. Já existe isso há muitos anos, irmão. O templo de satanistas já existe desde que o mundo era mundo.
Não é que se abriu mais um. Nosso dever não é olhar para o templo de Umbanda ou de satanista, de Quimbanda, que abriu. É o reino que está às traças, porque não tem governo. A terra ainda procura aqueles que a governem. E não há um filho de Deus que se manifesta nesse tempo, que tenha poder para governar de verdade, que tenha poder para explanar realmente o que é o reino de Deus. E eu acho muito interessante quando falamos de reino. Davi, ele vivia ainda um governo onde o reino não manifestava, porque ele não era cheio do Espírito Santo, o seu espírito era mortificado, ele não tinha o espírito de excelência com ele ainda. Porém, o Espírito Santo estava sempre com ele, não nele, mas com ele, fazendo as obras, dando ele direção, movendo em graça, e ele sabia como se chegar a Deus, como ter direção de Deus e conversar com o Senhor. E ele não tinha a perfeição que nós temos hoje, mas ele ministrava, pregava graça num tempo de lei, ele vivia graça num tempo de lei, ele abraçava o perdido, o caído, o aflito, o afligido, o que todos julgavam, condenava, abandonava, Davi abraçava e cuidava. Isso já era graça num tempo de lei, e nós estamos hoje num tempo de graça vivendo lei. Estamos vivendo lei porque queremos julgar, apontar, acusar, queremos determinar quem vai para o céu ou para o inferno, qual é a igreja boa, qual é a igreja pronta, qual é a igreja que cresceu, qual que está sendo edificada, qual é a igreja que não presta, qual que é boa, sendo que todas pregam a mesma palavra. Quando falamos de graça, irmãos, estamos falando da chegada do reino e não de salvação. Eu acho muito interessante que Davi compreendia que ele era um homem salvo, que ele tinha temor ao Senhor. E o temor ao Senhor é o princípio de sabedoria. Ele sabia que ele era um homem salvo. E Jesus não havia se manifestado para ele, mas ele sabia que ele era salvo. Jesus não tinha vindo em carne para salvar ele, mas ele sabia que ele era salvo. Ele sabia que Deus estava com ele. E eu acho, muitas pessoas falam que a graça nos trouxe salvação. A graça não trouxe salvação para ninguém. Jesus não fala de salvação a ninguém. Procura no Novo Testamento onde Jesus fala de salvação. A graça trouxe o reino, irmão. Manifestou o reino em nós para que nós governemos pela palavra, governemos pelo poder e autoridade, e não só pela palavra. Hoje estávamos num debate lá no culto sobre se mulher podia ser pastora, se não podia, quem aceitava pastor, quem não aceitava. Uns falavam que não aceitava pastor porque Jesus é o único pastor. Não, Jesus é o sumo pastor, que pastoreia os pastores da terra. E estávamos falando disso, e me veio assim, algo muito interessante, que a pessoa que não se submete a pastor, ela não se submete a nenhuma autoridade. E o único ser que não se submetia à autoridade, mas que profetizava por dinheiro, era Balaão. E Deus, ele não tolera o espírito de Balaão, mas é o espírito que eu mais vejo nas igrejas hoje. Igreja querendo dominar a igreja, querendo dominar pessoas. Pessoas não é para serem dominadas, é para serem guiadas. Pessoas não é para serem colocadas como servos, porque o servo não fica para sempre em casa, em João 8,35, mas o filho fica. Pessoas não é para serem manipuladas, e sim doutrinadas, guiadas, mostrando a verdade, preparadas e enviadas, como está em Mateus 28. O evangelho não é o evangelho da salvação, porque deve se pregar na igreja. Eu prego o evangelho da salvação para o ímpio, na igreja eu prego transformação de caráter, é o que está difícil. Estamos perdendo tanto tempo pregando salvação, que os crentes não estão com o caráter deformado. As pessoas passam 30 anos na igreja com o mesmo caráter mundano, com os mesmos vícios, os mesmos costumes, só deixou o mundo, mas os costumes são os mesmos. O cara é uma bênção na igreja, em casa é um carrasco, os pais não aguentam ver, a esposa não aguenta mais, sabe? E uma desigualdade terrível, obras que envergonham o próprio Deus, a igreja caindo na fanfarra, caindo na boca do mundo, o mundo tendo vergonha da igreja, o inferno predominando. Hoje é muito mais fácil as pessoas ir no centro de macumba, porque lá tem poder, do que na igreja que só tem fofoca. Isso precisa mudar, e tem que mudar dentro de nós. Tem que começar como o irmão Tiago aqui falando, que Deus, ele não quer obras grandiosas vindas de homens, ele quer obras grandiosas vindas do Espírito. Ele não quer uma igreja numerosa, cheia de gente, ele quer um tabernáculo onde as pessoas doentes são curadas, onde o caráter é tratado, onde as pessoas realmente encontram a graça, onde as pessoas realmente ouvem a voz do Espírito, a sã doutrina e seguem ela. Nós perdemos tanto tempo falando de coisas fúteis, se quem convence da justiça, do juízo, do pecado é o Espírito Santo. Perdendo tanto tempo acusando, apontando e julgando, que esquecemos de amar. Perdemos tanto
tempo falando mal dos outros que esquecemos de falar de Jesus. Eu vejo muitas pessoas nos seus trabalhos falando mal dos seus chefes, falando mal dos patrões, e não fala de Jesus, irmão. Não prega para o irmão que está do lado, não dá um abraço no sofredor, não dá um abraço no que está precisando. Eu trabalhei 8 anos numa empresa, naquela empresa que eu trabalhei, saiu de lá pastores, saiu diáconos, saiu pessoas que se converteram, macumbeiro que deixou a macumba, aceitou Jesus, saiu pessoas católicas curadas, macumbeiro curado, porque eu não olho para credo, eu olho para Cristo. O credo não faz o que eu sou, o que faz quem eu sou é o Espírito Santo, e eu só sigo a voz dele. Ele mandou orar, eu oro, ele mandou curar, eu curo, ele mandou fazer, eu faço. Eu não quero saber se o cara é macumbeiro, satanista, eu não quero saber quem é ele, eu quero saber que ele é uma alma vivente, e que ele precisa da misericórdia do Senhor para conhecer a Deus, e não do meu julgamento, não de mais um julgamento. Eu acho, tinha uma senhora até, eu vou até falar o nome dela aqui, uma senhora muito linda, Dona Graça, católica roxa, mas sempre que dedão doía, dava dor, dava problema, alguém era internado, ela corria na minha sala. Ô pastor, ora porque o meu marido está internado, o marido dela internado, entubado, orei com ela, em 24 horas foi desentubada, em 48 horas estava em casa, e ela veio glorificar o Jesus que eu sirvo. E não o padre, e não a imagem. Vocês estão entendendo? E que nós precisamos mudar a postura, mudar o radicalismo e parar de julgar, e passar a pregar aos ímpios, aos que estão perdidos, parar de falar que o nosso Deus, somente o nosso Deus salva, enquanto nós estamos indo para o inferno, pelas nossas atitudes, as nossas obras, pelo tabernáculo de maldição que estamos levantando. Nós somos tão santos, mas tão santos que esquecemos de buscar a santidade no Senhor. E eu acho muito interessante, irmãos, que nós temos trocado uma coisa, santidade por santificação. E temos esquecido que uma coisa não tem a ver com a outra. E muitos que se julgam santos não são santificados. Pode até viver uma vida de santidade, mas não são santificados. E há um perigo muito grande disso. Se alguém quiser ler aí, pode ler comigo, Hebreus 12, versículo 14. Buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E esse é o maior perigo. Tem muita gente que vive em santidade, mas não busca o Senhor porque não tem santificação em sua vida. Se recusa a se santificar porque tem a avareza, a ganância, a prepotência, a arrogância, não permite enxergar a verdade. E tem muita gente presa na mentira e prefere ficar na mentira, no orgulho. Não sai para a verdade, não se abre para a verdade e ignora toda a Bíblia. Eu estava pregando essa semana com o irmão, a semana atrasada, falando com o irmão, e ele falando, pastor, mas todas as coisas que você prega vêm da antiga aliança. Eu falei, não, irmão, vem de Cristo. Não tem a primeira, não tem a antiga e nova, tem a primeira e a segunda. E cada uma delas tem uma herança. Por exemplo, quer prosperar, quer ficar rico, está no Pentateuco. Comece a ler o Pentateuco, mas leia mesmo o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Toda a receita, todo o segredo de riqueza está no Pentateuco. E para completar, para confirmar, termina em Isaías, que vem ali toda a graça das riquezas de Deus reveladas a nós, para que possamos governar com Cristo. E eu estava falando com ele, ele falou, mas ainda é a antiga aliança. Eu falei, me fala uma coisa, você toma ceia? Ele falou, tomo, pastor. Me mostra uma ceia servida na nova aliança, na graça. Uma só, servida na graça. Uma ceia. Ele falou, Jesus serviu. Eu falei, ele não tinha morrido, ele estava vivo. E se ele estava vivo, ainda não era graça, era lei. E você não vê na Bíblia uma ceia servida na graça. Todas são na antiga aliança. E aí essa pessoa se recusava a prestar atenção, a observar as coisas do Antigo Testamento. Mas os olhos dessa pessoa se abriu, graças a Deus. E ele aprendeu que se ele quiser realmente governar sobre a terra, se ele quiser realmente entender o tabernáculo, ele tem que observar toda a Bíblia e não dividir ela em partes. Não pegar a parte que agrada só. Não pegar apenas a parte que traz a graça, mas pegar toda a parte que traz também as leis de Cristo. Porque a única lei que foi abolida foi a lei do sangue para perdão de pecado, para cobrir pecado. As outras leis, elas estão vigentes. As outras leis, a lei do adultério, a lei do roubo, a lei das obrigações, todas elas são vigentes. A lei da oferta, a lei do dízimo, a lei da consagração, a lei da santificação. Está tudo vigente, nada foi abolido. E todas essas leis são do tabernáculo de Davi. Se Deus quer restaurar, quer restituir o tabernáculo de Davi, nesse tempo de graça, por que eu tenho que abolir aquilo que Deus tornou santo? O que eu acho interessante, irmãos, que muita gente prega sobre o Monte Gerizim.
os 15 versículos de bênção, mas não é na lei? Se nós quisermos viver a bênção, nós temos que observar só o versículo 1 e o 2, entendeu? Se atentamente seguir os mandamentos que o Senhor hoje ordena. Quais são eles? Todos, não são só 10. Todos. As bênçãos correrão atrás de nós, nos alcançarão. Assim como correram atrás de Davi, o alcançou, porque ele observava todas as bênçãos. Ele observou todas as coisas. Essa semana Deus me deu uma revelação muito forte mesmo. Eu nem falei disso para ninguém ainda, vocês vão receber em primeira mão. Jesus, quando ele tem um encontro com o jovem rico, havia ali uma esperança de jovem rico substituir Judas, porque ele chamou Jesus de bom mestre, e ninguém chamava alguém bom em hebraico. O judeu, ele não chama ninguém bom se ele não souber que vem realmente de Deus. Então Jesus falou assim como Pedro abriu a visão, esse jovem também teve a visão aberta, e ele pode estar apto a ser mais um dos apóstolos. A grande questão é que quando Jesus falou os 10 mandamentos para ele, ele falou: sigo todos. E nessa hora, essa semana, o Senhor me abriu os olhos. Por que aquele homem tinha tanta provisão e tanta riqueza? Porque ele amava a Deus sobre todas as coisas. Ele honrava ao seu pai e à sua mãe, que é mandamento com promessa. Ele não cobiçava o que é dos outros. Ele cumpria todos os mandamentos, por isso ele era rico. A riqueza vem do cumprir a lei, do cumprir os mandamentos. A riqueza vem do observar a palavra e fazer com que ela aconteça em nossa vida. E aquele homem, ele adquiriu muitas posses por ter aprendido isso muito cedo e vivido isso. E eu acho interessante que ele tinha conseguido tanto por fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Deus tinha confiado tanto nele que ele não deixou a provisão para seguir Jesus. E Jesus fala que é mais fácil. Agora presta atenção, irmãos. Presta atenção nisso aí, vamos quebrar esse paradigma. Isso que tem contaminado muito o que ele diz. Jesus diz: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Presta atenção, Jesus não falou no reino dos céus, ele falou no reino de Deus. Ou seja, do que um rico ser cheio do Espírito Santo e governar sobre as leis da natureza, governar sobre a terra, ter domínio sobre as leis que Adão tinha, porque nos foi devolvido as 2 bênçãos que foi roubada de Adão, as bênçãos que a igreja não conhece, por isso não governa sobre elas. 5 bênçãos foram dadas a Abraão: crescer e multiplicar. A Adão: crescer e multiplicar e frutificar, sujeitar e dominar. Ele perdeu 2 dessas bênçãos, a sujeição e domínio. Perdendo ele a sujeição e domínio, a terra não tinha mais quem governasse sobre ela, a natureza não tinha mais quem ordenasse sobre ela. Deus levantou grandes homens para mostrar que era possível, como Elias, Eliseu, Moisés, Josué, homens que ordenavam a natureza e ela obedecia. Mas nos dias de hoje não tem mais homens assim, que ordena a natureza e ela obedece, porque os homens de hoje estão muito preocupados com riquezas. E quem está preocupado com riqueza não entra no reino de Deus, não recebe governo de Deus. Quem está preocupado com riqueza vai viver da riqueza da terra, mas não terá governo sobre ela. E a terra ainda busca a manifestação dos filhos de Deus, porque os filhos de Deus compreendem o governo de Deus e têm a palavra de Deus, e Deus vela pela palavra de um filho que entendeu o governo de Deus sobre a terra. Elias, ele não profetizou mediante o nome de Deus, ele profetizou mediante ele mesmo, porque ele sabia o nível de governo e o nível de honra que ele andava, e por isso, profetizando em nome dele mesmo, Deus fez cumprir. Por 3 anos e 6 meses não houve chuva, porque ele compreendeu que era sujeição e domínio, e a terra ainda clama por homens até hoje que se sujeitam e dominam. O problema, irmãos, é que não se abrem mais igrejas para devolver aos filhos o governo da terra, e sim para ficar rico. E enquanto as pessoas estiverem preocupadas em ficar rico, um camelo vai passar no fundo da agulha, mas um homem desses não vai herdar o reino de Deus por completo. Ele pode viver resquícios do reino de Deus, ele pode ser um trabalhador do reino de Deus, ele pode operar no reino de Deus, mas ele não vai entrar no reino de Deus, ele não vai governar no reino de Deus, porque essa é a intenção de governo. Amém? E se nós não compreendermos isso como igreja, se nós não mudarmos o nosso foco, não mudarmos o evangelho que nós estamos pregando o evangelho de salvação, e passar a pregar a transformação de caráter, passar a pregar a imagem e semelhança de Cristo, passar a pregar o governo do reino,
a igreja não muda, irmão, Jesus não volta. Porque o que vai trazer Jesus de volta está em Mateus 24:14. Quando o evangelho do reino for pregado em todas as línguas, tribos e nações, então virá o fim. O evangelho que está sendo pregado hoje, irmão, é o evangelho de homens, não é o evangelho do reino. É o evangelho criado pelo doutrinalismo humano, não é o evangelho de Deus, é o evangelho que Deus criou para nós. É um evangelho roto, vazio, sem vida. É um evangelho que não cura, não liberta. É um evangelho que não expulsa demônio. É um evangelho que não cura o leproso. É um evangelho que não dá poder para pisar em serpentes e escorpiões. É um evangelho que não limpa o drogado. É um evangelho que não ressuscita os mortos. Esse evangelho, irmãos, não chega a lugar nenhum. Não é o evangelho que Deus deixou para a gente pregar. Paulo, ele até fez isso. Nós vemos em Atos capítulo 17 que Paulo ele chega no Areópago, ele prega ali com uma teologia incrível, com R's e S's, uma eloquência fantástica, e todos pararam para ouvir ele, porque ele falava bem. Nosso cara era doutorado em falar, ele foi membro do Concílio de Gamaliel, e ele viu que quando ele falou sobre a ressurreição dos mortos, que é o poder de Deus manifesto, todo mundo virou as costas para ele e poucos se converteram. Nós vemos que em Atos 18, Paulo sai dali revoltado, e ele entra em Corinto. Chegando em Corinto, no capítulo 2, versículo 4 e 5, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder, porque o reino de Deus não consiste em palavra de sabedoria humana, mas no poder de Deus. Nós temos que entender que a palavra a ser pregada, se não tiver poder para transformar, poder para edificar, poder para curar, poder para limpar, poder para expelir demônios, ela não está servindo de nada. Ela é apenas uma palavra lançada ao vento, algo vazio. Vamos ouvir, e quando sairmos da igreja, alguém vai perguntar: o que pregou hoje? Ah, irmã, sabe, eu esqueci, eu não lembro. Eu sei que a palavra foi boa, a mensagem foi boa, mas eu não lembro o que o pastor pregou, porque é uma palavra sem poder que vai falar aos nossos ouvidos e não ao nosso espírito. É uma palavra que não vai nos provocar. A intenção da palavra, ela quando vem com unção, é nos provocar ao conserto. É nos provocar a sermos edificados realmente, a sermos realmente transformados por ela, a nos provocar a entrarmos no nosso quarto e falar assim: Deus, até hoje eu achei que te conhecia, Senhor, mas eu sei que hoje só ouvi falar de ti, mas eu quero te conhecer no oculto e no profundo, para que o Senhor revele a mim o seu coração, porque estou cheio dessas palavras que não mudam nada, estou cheio dessas palavras que não consertam nada. Eu quero ter um conserto contigo. Fazer como Davi, que quando errou, quando pecou, quando matou o seu amigo Urias, por causa da mulher dele, e Deus matou o seu filho, ele não foi para o monte chorar, ele não foi para lugar nenhum reclamar com Deus, ele entrou na casa do Senhor e falou: Senhor, pode tirar, mata tudo, mas não tire de mim a sua presença, porque sem ela eu estou morto, vivo, andando sobre a terra. Isso é graça, irmão, isso é graça. Isso é graça, isso vai além de salvação, isso vai além de tudo. Estamos tão preocupados com a salvação que esquecemos de buscar a presença. Estamos tão preocupados com o que Deus acha de pecado que esquecemos de buscar a glória. E Jesus, ele não tem problema sobre pecado, porque a Bíblia não é mentirosa, ela é verdadeira. E a minha Bíblia, não sei a sua, diz que ele tomou sobre si os nossos pecados e levou sobre si as nossas enfermidades. O que nós cometemos hoje são transgressões, e transgressões podem ser corrigidas no tribunal, porque nós temos um advogado que é fiel e justo para advogar por nós diante do Pai. E se ele diz que tomou sobre si os nossos pecados, eu não tenho que me preocupar com o pecado, irmão, eu tenho que me preocupar com arrependimento, com transformação de caráter, com identidade. E se eu tenho que me preocupar com identidade, eu não tenho que dar ouvido àqueles que querem matar o meu espírito, matar a minha alma. Eu tenho que me preocupar em vivificar para Cristo, para que esse tabernáculo seja restaurado neste tempo. Porque se esse tabernáculo não for restaurado, o evangelho ainda é a mesma coisa, rota, perdida, opaca, como foi por 1.600 anos. 200 anos depois que Cristo morreu, não se falava mais do evangelho de poder. E por 1.600 anos ficou aquele evangelho roto, morto, sem oração em língua, sem poder do Espírito, sem nada de Deus. Apenas depois da manifestação, e não foi pela reforma não, irmão, foi depois que homens de Deus resolveram buscar novamente a presença, depois que homens de Deus resolveram compreender o evangelho, e começou de novo a manifestar a glória de Deus. E se nós não tomarmos cuidado, perderemos essa glória,
porque tudo para nós é avivamento, mas não existe avivamento sem presença genuína, sem manifestação de amor e de misericórdia, sem manifestação de graça e de honra. O Brasil não reconhece o que é avivamento, o Brasil não conhece avivamento, porque para conhecer avivamento tem que viver primeiro honra, e se não honramos a quem está do nosso lado, não honramos ao patrão, aos magistrados, aos sacerdotes, não honramos a ninguém, jamais honraremos a Deus. Jamais honraremos a ponto de trazer a glória, a ponto de viver um genuíno avivamento. Jamais honraremos. Eu acho interessante, irmão, que hoje pastor no nosso país leva nome de ladrão. Eu só não entendo por quê. O padre, ele é padre, a profissão dele é ser padre, ele vive do sacerdócio, a igreja que mantém ele. O macumbeiro, ele é pai de santo, ele vive da obra dele, ele vive do que ele faz, é o centro que mantém ele. Mas o pastor, se ele for mantido pela igreja, ele é ladrão. Entendeu? E eu acho interessante que em Gênesis 47, versículo 13 em diante, José escraviza todo mundo. De todos ele compra as terras. Somente nos sacerdotes ele não pode tocar, porque os sacerdotes serviam a Faraó e aos seus deuses. E era o Faraó e os seus deuses que mantinham os sacerdotes. Por que os de Deus não pode ser Deus? Temos que mudar a mentalidade. Temos que mudar a mentalidade. Temos que entender que o tabernáculo será reconstruído ainda. Ele não foi. Muita gente fala, eu já sou tabernáculo, o Espírito habita em mim. Até quando? Quantos por cento você entregou da sua vida para Deus? Quantos por cento Deus tem habitado em ti? E de que maneira Deus tem feito a obra na sua vida? De que maneira Deus tem te usado como ferramenta, como instrumento? Quanto você permite que Deus te use? Porque Deus, assim como Satanás, ele também procura corações dispostos, como ele encontrou de Davi. Salmos 89, versículo 20, Deus diz assim, achei Davi meu servo, com meu santo óleo ungi, e a minha mão jamais se apartará dele, e o braço da perversidade jamais o afligirá. Ou seja, Deus não falou que achou Davi pelas suas obras, que achou Davi porque orava demais, que achou Davi porque era um grande homem de Deus. Ele achou Davi porque tinha um coração reto diante da presença dele, que se arrependia de seus pecados, que se lançava aos seus pés, que sabia que ele era o Deus da redenção, o Deus de confronto, mas também de conforto, o Deus que exalta, mas também que abate, o Deus que pune, mas que também liberta, o Deus que não aceita transgressão, mas que pune o transgressor, o Deus de misericórdia, o Deus de amor, o Deus de paz, mas também o Deus de guerra. Esse era o Deus de Davi, esse era o Deus a quem Davi servia, amém? Glória a Deus. Eu vou ficar por aqui, senão eu vou acabar falando aqui a tarde inteira, que essa palavra vai muito longe, é muita coisa, e o Espírito Santo ele não para de falar, e aí vai queimando, porque quando eu começo a falar de reino, duas coisas que me movem, falar do reino de Deus e falar da prosperidade do reino, me move para horas de pregação. Se deixar, eu fico 8 horas falando aqui sem freio. Mas vamos lá. Gente, eu senti algumas coisas aqui, eu quero orar para algumas pessoas. Quem sente dor nas costas aí, levanta a mãozinha, clica na mãozinha, dor nas costas. Eu senti dor nas costas, levanta a mãozinha. Dor nas costas, 2 palavras Deus me deu. Dor nas costas, dor no estômago. Quem? Dor no estômago. Quem sente dor no estômago? Isso. Palpitação, uma palpitação forte no coração. Parece que o coração acelera, parece que vai dar um piripaque, que vai dar infarto. Quem é? Isso. Vamos lá. Vai abrir para mim, se puder, a câmera de quem sente dor nas costas. Isso. Mais alguém sente dor nas costas? Isso. Eu vou orar por você agora. Foque, a unção já está aí, já está sobre vocês. Isso, meu Deus, o fogo está sobre eles, o fogo de Hebreus 12, 29. Eu ministro, Senhor, aquilo que diz a sua palavra, que a terra estava sem forma e vazia, e o seu espírito pairava sobre a face das águas. Move sobre as costas deles agora, toda dor na coluna seja destruída pelo poder de Deus, mais fogo, toda dor, Senhor, nos ossos, seja destruídos. Isso, Espírito Santo, eu te peço anestesia agora, vai movendo, move com o seu poder, curando ossos, nervos e músculos, espíritos que estão habitando nas costas, anjos do Senhor, arranca agora, causando um grande alívio, em nome de Jesus, toda dor desapareça, 100%, é destruída agora, em nome de Jesus. Você que tinha dor nas costas, move aí, vê se tem dor ainda.
Procurador. Gente, eu posso ficar de pé um pouquinho? Acho que vou ficar de pé, porque aí eu fico mais próximo do monitor para ver vocês. Tem dor nas costas ainda? Se tem a dor ainda, abre o microfone e pode falar comigo. Se ainda tem dor, abre aí o microfone. Se não tem, tem dor ainda? Pastor, a minha só dói de manhã, a hora que eu levanto. A hora que levanta? É. Isso. A minha dor é na coluna, pastor. Dor na coluna? Quem é dor na coluna? Fica de pé, fecha os olhos. Fica de pé, fecha os olhos. A Valdete. minha é a coluna cervical e a lombar. Tá ainda doendo? A irmã Sueli, tá doendo ainda a dor na cervical? Não, Procura ela aí. dói na hora que eu levanto. Na hora que levanta. Tá, enquanto eu Quando orei, eu você tô sentiu alguma trabalhando. coisa? Quando eu levanto da cama de E manhã. quando eu orei agora, sentiu alguma coisa? Não, não senti. Não, nada. Não. Amém. A irmã Valdete, eu creio que a senhora foi curada pela minha fé. Fica de pé, irmã Valdete. Isso. Quem mais quiser ficar de pé, o Senhor vai tocar ela agora. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, o anjo já está com ela, também com a Leidiane. Anjo do Senhor, vai lá. Wesley, toca. Anestesia geral, da cabeça à planta dos pés. Anjo do Senhor, não deixa cair. Isso. Quando eu contar 3, anestesia. 1, 2, 3. Geral. Isso. Move agora sobre elas. Toda dor, tudo que elas sentiam, vai movendo, e quem tinha dor na coluna, move. Move sobre eles, toda dor na cervical, toda dor na coluna, isso, nos ossos, no nervo, nos músculos, sobre minha palavra, vai desaparecer agora. Espírito de enfermidade, sai agora também nos ombros, todo osso que causa dor, que tem dor, toca, ombros, ossos, nervos, músculos, move espírito de enfermidade, espírito de aflição, espírito de serpente que tem trabalhado, colocado dor, em nome de Jesus, deixa esses corpos agora, deixa as pessoas agora, em nome de Jesus, levantem aí, vê se tem dor, se movam, procurem a dor, Leidiane, procurem a dor. Como é que tá aí? Sem dor. Glória Sem a Deus. dor? Glória a Sumiu? Glória a Deus. Alguém mais sumiu a dor? Alguém mais sumiu? Pastor, eu Oi. ficava de pé e sentia assim, um peso tão grande do meu lado esquerdo, no meu ombro. Eu Glória falei, a meu Deus. Deus, que dor é essa? Eu já tinha orado, já tinha repreendido. E eu cheguei agora na escola, né? E eu tô aqui ouvindo a oração. Meu Deus, eu já mexi com o braço, eu nem vou procurar mais não, porque quem procura acha, né? Já desapareceu em nome de Jesus, muito obrigada. Pode procurar, pode levantar, você está curada. O espírito de enfermidade foi arrancado. Pode levantar, pode fazer exercício aí, move como você não podia, faz aí. Isso. Pessoas com dor no estômago agora. Dor no estômago. Isso. Mais alguém? Wesley? O que aconteceu aí, Wesley? Minha dor passou na coluna, pastor. Passou? Aleluia. Sumiu a dor? Passou. Glória a Deus. Pedreiro não pode ter dor, não, pastor. Aleluia. Mais alguém? Vamos lá. A irmã Maria também foi curada? Recebeu aí o toque? A irmã Maria Helena. Irmã Maria Helena, foi curada também? Sim, já recebi, sim. As costas doendo, já passou a dor. Tá, passou. A outra Maria Helena, tem outra Maria Helena Pereira. Recebeu também? Ah, eu tô bem aqui, obrigada. Glória a Deus. Vamos lá, dor no estômago, quem tem? Abre aí o videozinho para nós aí, dor no estômago. Dor no estômago. Gente, eu vou orar agora por dor no estômago. Põe a mão direita no estômago. Isso. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Agora esses estômagos, Senhor, que estão sentindo dor, se através de comida consagrada, pessoa que comeu comida consagrada e por isso foi tocada e está causando dor, inchaço, peso no estômago, em nome do Senhor Jesus,
a barriga vai começar a crescer agora. Se foi comida consagrada, a barriga vai começar a inflar, como se fosse um balão, uma bexiga. E vai começar a sentir ânsia de vômito, nojo. Vai pôr para fora agora toda a comida consagrada, baba de sapo, sangue podre, cabelo, o que tiver aí, para fora. Eu quero fora, fora, fora. Toda a obra das trevas, toda a comida consagrada, toda a obra do diabo, para fora. Para fora, todos aqueles que comeram comida consagrada a demônios e está causando dor no estômago, para fora. Mais forte, nojo, Espírito Santo, vai tocando, coloca fogo, põe fogo aí, queima, queima, mais forte, meu Deus, mais forte, todo incômodo, toda obra das trevas, em nome do Senhor Jesus. Mas, pode tocar, Espírito, pode tocar. Aqueles que não conseguem vomitar, faz inchar o estômago e sai pelo arroto, faz arrotar, isso. E quando eu contar 3, o espírito que foi invocado, que foi mandado contra eles, é amarrado, lançado no abismo, e toda dor desaparece, em nome de Jesus. Receba o toque do Senhor. Quem tinha dor no estômago aí? Sentiu o espírito mover, sentiu ânsia de vômito, nojo, alguma coisa no estômago? Quem tinha? Abre o áudio aí, gente. Pode falar. Espírito Santo, move também nas pernas. O Senhor me fala de pessoas que sentem cansaço, como se fosse varizes, e sente um queimor muito forte nas pernas, como um fogo queimando, sabe? Não faz muito movimento, já fica com esse peso, com essa dor nas pernas. Move, Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de preto velho, todo espírito que está trazendo peso, toda enfermidade espiritual que está tocando as pernas, deixa as pernas agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca com fogo, Espírito Santo. Mais fogo. Mais. Restauração de veias, de nervos, de músculos. Todo cansaço nas pernas é arrancado, destruído. Eles recebem cura nas pernas, em nome de Jesus. Amém? Gente, mais alguém precisa de mais alguma coisa? Glória a Deus. A Leidiane disse que sentia nas pernas. Anda aí, Leidiane. Vê aí se tem alguma coisa. Os que sentiam dor nas pernas, pode andar aí. Procurem as dores. Abaixa, levanta. É bom, porque quem tem dor na perna jamais vai conseguir agachar e levantar. Sente muita dor. Vai, levanta aí, abaixa, levanta, vê se tem dor ainda. Maristela precisa de oração. Oração para quê, Maristela? Diz aí. Toda oração tem que ter um foco. O Senhor, ele não se agrada daqueles dos que são tolos, que pedem oração perdida. Tem que ter um foco. E eu, graças a Deus, não sou imatura para pedir ligação perdida. Então, eu levei oração um tombo, eu caí sentada. E depois depois que eu caí sentada, eu fico sentada tipo 1 hora, 2 horas, e eu tenho muita dor no cóccix, eu acredito, né? Foram 2 vezes que eu caí. Feche os olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a sua filha precisa de restauração nos ossos e nos músculos dela, porque quando sente, ela sente dor. Em nome do Senhor Jesus, eu ministro agora alinhamento do quadril, ossos do quadril, todo desgaste seja refeito agora, a cartilagem seja reposta, em nome do Senhor Jesus. Move, Espírito. Ela vai sentir como um fogo queimando no quadril agora, queima mais fogo, toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, de aflição que ataca o quadril dela, em nome do Senhor Jesus, é amarrado, lançado no abismo, todo desgaste é refeito. Eu ministro a operação de milagres sobre o quadril dela. Mais fogo, Espírito, mais fogo. Aumenta o fogo, aumenta o poder. Isso, quando eu contar 3, ela será curada e o corpo dela será tocado, ela sentirá como um impulso para trás. 1, 2, 3. Toque, Espírito. Vê aí se tem dor no quadril, Ivan. Procura a dor. Tentando. Consegui. No quadril eu não sinto dor. Eu sinto dor no cóccix, ainda tá doendo. Ainda tem dor? Ainda tem, mas talvez é por já estar antes, né? Mas eu creio que Deus pode ter curado, sim, em nome de Jesus.
Mas para alinhar a dor, irmã, vê seu coração, consulta ele. Se tiver que perdoar alguém, perdoe. Porque senão enfermidade nenhuma sai se não houver concordância e liberação de perdão, tá? Consulta seu coração, se tem que perdoar alguém, perdoe, libere perdão. Quando liberar perdão, desaparecerá tudo. Dor nos ossos, gente, é falta de perdão, viu? Toda dor no osso veio de alguma mágoa do passado. Entendi. Uhum. Tá? Então tem que liberar. Liberou, desaparece. E certa feita eu fui orar para uma mulher e foi bem interessante aquela oração. E ela tinha dor nos ossos e ela tinha uma hérnia no umbigo que parecia uma laranja. E eu orava, aquela hérnia balançava, mas não sumia. Ela balançava e não sumia. Eu falei para aquela moça, algum problema tem, porque essa hérnia balança e não some. Alguma coisa precisa ser feita, você tem que perdoar alguém. Ela falou, não, eu não tenho mágoa de ninguém. Aí eu fiz um toque revela assim, ó, fechando as mãos, colando as mãos. A mão dela colou. Eu falei, então, você tem mágoa. O Espírito revelou que você tem mágoa. E se você não falar de quem, não vai soltar as suas mãos. E ela começou a chorar e falou, é da minha mãe. Aí, quando ela perdoou a mãe, eu não precisei mais orar, irmãos. A hérnia desapareceu na hora, junto com as dores dos ossos. Na hora. A mágoa que ela tinha da mãe dela estava impedindo que ela fosse curada. Temos que tomar cuidado. Mágoa é um negócio muito sério, muito sério. A pessoa que diz que não dorme, a partir de hoje você dorme, fique em paz, não vai ter mais dor nos ossos. Se houver mágoa, libere perdão. Procure uma testemunha de confiança, diante de uma pessoa de confiança, faça a liberação de perdão e limpe-se e peça também perdão. Perdoe a pessoa com quem você tem mágoa e peça perdão no mundo espiritual. Se é uma mulher, procure uma mulher para representar. Se é um homem, procure um homem para representar. Amém? Tem que fazer isso. Leidiane disse que está com 3 hérnias de parto, da cesárea. Bom, a unção está sobre você. Põe a mão aí, vê se você sente a hérnia ainda. Meu Deus, todo caroço, hérnia. Em nome do Senhor Jesus, é destruído agora. Eu ordeno, hérnia, em 24 horas cicatrizará. O corpo se recuperará. Em nome do Senhor Jesus. A hérnia é destruída. O Senhor cura agora as hérnias, em nome de Jesus. Isso, a pele será restaurada, por dentro será refeito, e essa pessoa recebe a cura, em nome de Jesus. Amém? A palavra diz, se creres, verá a glória de Deus. Se você crê, toma posse. Eu creio que Deus, Ele cura também. Meu Deus, toca agora a Cristina, em nome do Senhor Jesus. Quando eu contar 3, ela vai sentir um fogo queimando no lugar. E ela será curada, será cauterizada. Ela receberá a bênção do Senhor. A Cristina, Senhor. Cristina Magalhães, move. Eu ministro o fogo de Hebreus 12, 29 sobre ela. O fogo pegará nas mãos, as mãos esquentarão. Esse fogo passará por todo o corpo e irá até a enfermidade. E a enfermidade será destruída agora. Toda variz, em nome do Senhor Jesus, será destruída, variz no intestino, em nome de Jesus. Ela recebe cura completa, cura total, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vista, Senhor, cerotocônia, glaucoma, miopia, astigmatismo, toca agora em nome do Senhor Jesus. Vai movendo sobre os olhos, queimando toda a enfermidade nos olhos, catarata, vai removendo agora, toca anjos do Senhor, anjos ministradores, vai operando essas pessoas, em nome do Senhor Jesus, eles recebem cura, cura completa, cura total, também de dor de cabeça, uma dor acima dos olhos, o Senhor tem me mostrado agora, vai movendo, arrancando essa dor de cabeça, essa pessoa lá fica incomodada, porque é como se fosse enxaqueca, queima, destrói agora, em nome de Jesus, é destruída. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela cura que o Senhor garantiu para nós na cruz há 2000 anos atrás, e manifesta hoje no corpo dessas pessoas, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus a sua cura. Amém, irmãos?